Olá, sejam bem-vindos ao curso Como Criar o Seu Negócio Online. Esse é o módulo 1, meu nome é Thiago Marzola e hoje nós vamos conhecer o panorama do mercado de fitness mundial e quem frequenta as academias hoje no Brasil. Para a gente começar a traçar um pouquinho desse mercado, nós vamos entender como funciona a indústria do fitness hoje no mundo. Quando a gente fala em mercado de fitness, é preciso que a gente entenda que o fitness engloba diversas coisas. Por exemplo, academias. O fitness também envolve vestuário. O fitness envolve alimentação, que está relacionado direta ou indiretamente com o setor de fitness. E isso chega a movimentar no mundo hoje cerca de 872 milhões de dólares. É um mercado extremamente promissor, que envolve muitas pessoas, que tem um consumo muito grande e é o terceiro maior mercado do mundo. Ele fica atrás apenas de cosmético e da indústria do automobilismo. Nesse panorama, vocês podem observar que é um mercado que tem muitas pessoas, movimenta muito dinheiro, mas está em um momento de extrema dificuldade, pois precisa ampliar, diversificar o seu público para continuar crescendo. A IRSA, que é o órgão que regulamenta esse setor, que pesquisa, que produz muita pesquisa em torno do mercado de fitness, ela estima que para 2030 esteja necessário um acréscimo por volta de 56 milhões de pessoas consumindo todos esses setores, seja frequentando academia, seja comprando um vestuário que esteja relacionado ao fitness, seja se alimentando direto ou indiretamente de produtos que estejam vinculados ao fitness. E para isso é extremamente necessário que haja uma agregação de um novo público para que esse mercado de fitness no mundo se expanda. Se a gente for continuar e pensar um pouquinho como está esse mercado de fitness no Brasil, a gente vai entender que o Brasil é o segundo maior mercado de academias no mundo. É o segundo país no mundo com maior número de academias. O Brasil tem hoje em torno cerca de 35 mil unidades abertas de academia. É o segundo maior mercado. Ele só perde para o mercado norte-americano. E aí a gente vai começar a entender que o Brasil é um país que consome muita academia. Só que ao mesmo tempo é um país que não tem tanta gente dentro das academias. Isso é um paralelo e um paradoxo até difícil da gente começar a explicar para vocês, para entender o quê? Como que o segundo maior mercado no mundo em número de academias consegue colocar dentro delas apenas 4% da sua população. É isso mesmo. Se eu tenho 35 mil unidades abertas de academias, eu não tenho nem 4% da população dentro delas. Esse paradoxo se dá muito pelo perfil dos frequentadores das academias. Se a gente for traçar um perfil dos frequentadores das academias, a gente vai ver que, em sua maioria, ela é frequentada por jovens. Jovens de 25 a 45 anos, em sua maioria mulher, algo em torno de 55% dos frequentadores de academia são mulheres, que buscam ali estética. E aí fica um pouquinho mais claro da gente entender esse paradoxo. Como que eu abro muita academia e eu consigo penetrar, ou seja, me inserir nesse mercado de academias, apenas 4% da população? Ora, porque o perfil dos frequentadores das academias é um perfil muito restrito. Jovem, de 25 a 45 anos, em sua maioria mulher, com um único objetivo, ou a maioria desses objetivos, qual é? Estética. Quem frequenta a academia no Brasil hoje busca, em sua maioria, estética. E aí começa a ter toda uma problemática. Por quê?
Se eu tenho um mercado que precisa se expandir, se eu tenho um mercado que está em retração, se eu tenho um mercado no Brasil muito direcionado para um único público e eu tenho muita academia concorrendo por esse mercado, a fatia de consumidor ela diminui consideravelmente. E como que a gente olha isso? É só olhar, por exemplo, os índices e a prevalência de sedentarismo no próprio país. Se a gente for olhar o sedentarismo, a gente vai ver que 62% da população hoje se considera sedentária. 62%, mais do que a metade do país hoje, não pratica exercício físico de maneira regular, 3 vezes por semana, mais do que 120 minutos por semana. Ou seja, se eu tenho um país que 62% é sedentário, não pratica exercício físico, e eu tenho 35 mil unidades abertas de academia, o que mostra isso pra gente? Todo esse conjunto de estratégias, toda essa proposta que as academias estão vendendo, tudo que foi pensado nesse setor do fitness nos últimos 30 anos no Brasil, não foi capaz de converter a maioria da população para a prática de exercício dentro das academias. Se a gente for começar a estratificar um pouquinho mais esses números, a gente vai ver o quê? Que daqueles que frequentam as academias, ou seja, daqueles que se dizem ativos, que se dizem praticantes de exercício físico, apenas 12% estão dentro das academias. Então acompanha comigo. 62% não pratica exercício. Daqueles que praticam, apenas 12% estão praticando dentro das academias. Isso é um verdadeiro insucesso do setor de academias. Eu abro academias. Me torno o segundo maior mercado do mundo em academias. Só que ao mesmo tempo eu só consigo colocar 12% dentro delas. Então é muito necessário que essas academias revejam as estratégias para conseguir aumentar e principalmente atingir essa população. Aqui está o maior desafio das academias e do setor de fitness para os próximos anos. É a renovação desse público, é a captação do que a gente chama de não público, daqueles que por algum motivo não conseguiram se identificar com as propostas dessas academias e conseguirem ingressar dentro delas. Esse é o grande desafio. E por que isso é importante? Por que precisa trabalhar com isso? Porque o setor de fitness ele tem alguns problemas que são muito nítidos na hora que a gente olha esses números. Primeiro, eu não posso brigar pelo mesmo público o tempo inteiro. Não adianta abrir mais e mais academias, sendo que a fatia e a proposta é uma só. Esse é o primeiro problema. O segundo, não há diversificação, não há condição de renovação do setor sem renovação de propostas. Se eu estou falando de 12% da população frequentando as academias, e esses 12% são em maioria mulher, jovens de 25 a 45 anos, as propostas, a organização estrutural, tudo que é pensado até em termos de comunicação para esse pessoal, é com um objetivo, que é o objetivo da estética. Se eu quero agregar um novo público, se eu preciso agregar e renovar um novo público, obviamente que eu preciso o quê? Renovar a comunicação, renovar a organização estrutural, renovar uma série de estratégias para conseguir captar esse novo público. Senão o setor não vai crescer. E por último, a dificuldade que essas academias têm de retenção desses alunos. Se eu estou, de novo, falando de um público que é estética, ele é, em sua característica, sazonal. Exercício dentro de academias é para um período. Qual período? Período pré-verão, período de emagrecimento para exibição do corpo. Esse período faz com que o mercado assuma uma característica de oscilar. Ora ele tem bastante gente ingressando, ora ele tem uma baixíssima taxa de retenção.
Por quê? Porque a própria característica do público que frequenta faz com que o mercado tenha essa dificuldade de retenção. Imagine que você tenha um negócio e você vende para 10 pessoas em um mês um produto. Depois de 6 meses, esse é o tempo que a gente faz a medida da retenção, apenas 3 pessoas permaneceram no seu produto, dentro da sua academia. Eu fiz um esforço, eu investi em marketing, eu converti a venda para 10. Depois de 6 meses, 7 foram embora e apenas 3 permaneceram. O que significa isso? Eu vou ter que vender de novo para mais 7, para mais 7, para mais 7, para mais 10, para poder renovar aquele público. No final do ano, depois de 12 meses, eu tenho praticamente uma outra academia em número de alunos de evasão. É muito difícil prosperar nesse cenário. É muito difícil eu vender o mesmo produto diversas vezes para as mesmas pessoas. Então, se a gente for fazer um panorama desse mercado, a gente vai ver o quê? Primeiro, é um mercado que movimenta bastante dinheiro. É um mercado que tem muitas pessoas envolvidas. Tem vários produtos e subprodutos adjacentes que movimentam uma grande quantidade de dinheiro. Mas ao mesmo tempo esse mercado está retraído. Ele tem dificuldades de expansão, seja no mundo ou seja no Brasil. E por que dessas dificuldades? Porque não há renovação do público que consome esse setor. O setor de fitness, apesar de movimentar muita gente, muito dinheiro, ele é apenas para uma parcela da população. Qual parcela? Dos 25 aos 45 anos, em sua maioria mulher, que tem um único objetivo, estética, seja para perder peso ou aumentar a massa muscular. Com isso, a expansão do setor fica muito complicado e reflete nas academias. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê o quê? Que existe um número bastante grande, 35 mil unidades. Mas ao mesmo tempo, essas unidades conseguiram apenas 12% dos praticantes de exercício físico dentro delas, o que dá uma taxa de penetração muito baixa. E a hora que a gente olha para essa taxa de penetração, a gente vai encontrar o mesmo público. Mulher jovem que prefere estética. E a hora que eu encontro esse mesmo público, eu só tenho um jeito de fazer crescer esse público, que é renovando as estratégias e as condições para que o não público, que não frequenta a academia, passe a frequentar.